Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou voluntário aqui do canal, também voluntário do Centro Espírita Paulo Estevão, aqui mesmo em Salvador, Bahia, e estou aqui continuando, melhor dizendo, os nossos estudos da belíssima obra de Carlos Juliano Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Estamos no primeiro volume ainda. Hoje vamos falar sobre o batismo de Jesus. Hoje vamos falar sobre o mergulho de Jesus, o capítulo O Mergulho de Jesus. Na verdade, hoje nós vamos trazer a visão dos 3 evangelhos sinópticos, ou seja, o evangelho de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. E na próxima semana nós falaremos sobre o evangelho de João, que era uma testemunha ocular do acontecido, visto ser ele discípulo de João Batista na época. Pois bem, hoje a gente analisa essas 3 primeiras e na semana que vem a gente continua nesse tema, falando da visão de João. É interessante lembrar que hoje é a nossa 25ª semana, ou seja, já são 25 vídeos e a gente tem muito a comemorar, né? Porque ainda temos muitos vídeos para estudar, ainda tem muita coisa pela frente, mas já é um número considerável, né? 25 semanas em que a gente tem se encontrado para estudar a passagem da vida de Jesus no planeta Terra, os momentos históricos, mas principalmente metafóricos, principalmente simbólicos do que Jesus fez aqui, como isso remete ao nosso processo de evolução espiritual. Vamos lá, vamos então pegar o material que Pastorino nos traz. Ele começa justamente com o título, que é o mergulho de Jesus, porque a palavra batismo é mergulho em grego. Mateus, lá no seu evangelho, no capítulo 3, versículos de 13 a 17, diz: Depois veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser mergulhado por ele. Mas João objetava-lhe, abre aspas, eu é que preciso ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Fecha aspas. Respondeu-lhe Jesus, abre aspas, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Fecha aspas. Então ele anuiu, e Jesus, tendo mergulhado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. E uma voz dos céus disse, abre aspas, este é meu filho amado, com quem estou satisfeito. Fecha aspas. Já Marcos, no capítulo 1, versículos de 9 a 11, vai dizer que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi mergulhado por João no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, abre aspas, tu és meu amado filho, estou satisfeito contigo, fecha aspas. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículos de 21 a 22, o evangelista diz o seguinte, quando todo o povo havia sido mergulhado, tendo sido Jesus também mergulhado e estando a orar, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea. E veio uma voz do céu, abre aspas, tu és meu filho amado, estou satisfeito contigo, fecha aspas. Aí Pastorino vai dizer que pela cronologia que nós estudamos, esse mergulho de Jesus
esse batismo de Jesus, deve ter acontecido cerca de 2 a 3 meses antes da Páscoa do ano 29, ou seja, o ano 782 de Roma. Jesus tinha perto de 35 anos, se bem que Santo Irineu, um dos pais da igreja, na patrologia grega, vai dizer que no batismo Jesus tinha 30 anos, no início da sua missão 40 anos e a sua morte tinha 50 anos. Ele obviamente traz aí motivos místicos nessa interpretação e também no Evangelho de João. Já Lucas dá a impressão de que ele estava com cerca de 30 anos. Isso serve apenas para justificar o fato de que Jesus já tinha idade legal para começar sua vida pública, que era de 30 anos naquela época. Já as igrejas orientais, ou seja, do catolicismo ortodoxo grego, eles celebram desde o quarto século a data desse batismo de Jesus em 6 de janeiro, que é exatamente o mesmo dia em que se comemora a visita dos magos, ou também a chamada Epifania, conforme a gente vai ver nos historiadores do rito ortodoxo grego, né? E aí a gente percebe que, por conta da tradição, parece que esse ato aí, na verdade, foi celebrado na margem direita, na margem ocidental do Rio Jordão, ali nas cercanias da cidade de Jericó. Os pais da igreja vão tentar encontrar razões para esse batismo, para esse mergulho de Jesus. E uma das interpretações diz que foi para dar exemplo ao povo. Outra vai dizer que foi por humildade. Outra vai dizer que era para autorizar o batismo de João, aprovando ele. Outra que foi para provocar o testemunho do Espírito, revelando-se ao João Batista. Outra vai dizer que é para santificar as águas do Rio Jordão, com sua presença e com todos os fluidos que saíam do seu corpo. Outra versão vai dizer que isso serviu para confirmar a abolição do rito judaico do batismo e, com isso, aprovar o rito joanino. João, na verdade, buscou aí evitar batizar Jesus. E o verbo que é utilizado no texto em grego, que é diekoluen, está no imperfeito de repetição. Ele esforçava-se por evitá-lo, com várias razões, dizendo: eu é que devo ser mergulhado por ti. João, obviamente, conhecia Jesus perfeitamente. É bom a gente lembrar que Isabel e Maria eram parentas, talvez primas, né, se a gente pode falar assim, visto que Maria se apressou para visitar Isabel durante a gravidez desta, e lá permaneceu com ela morando durante 3 meses, ao tempo em que ela também estava gestante. Obviamente que elas tinham uma relação de proximidade, de intimidade entre essas duas famílias, como aponta Pastorino. E aí Jesus e João, com certeza, já devem ter se encontrado várias vezes antes daquele momento, embora na prolongada ausência de Jesus, aí dos 12 aos 35 anos, e também pela estada de João no deserto, e talvez eles não tivessem se visto ali nos últimos anos. Mas a resposta de Jesus, como diz Carlos Torres Pastorino, é incisiva. Deixa por enquanto, ou seja, a necessidade que é salientada aí por Jesus de cumprir toda a justiça tem o sentido de realizar tudo que estava previsto com justeza, ou seja, de fazer tudo direito como convém. E então João anuiu, realizando esse mergulho de Jesus, esse batismo de Jesus, com o que ele também demonstra uma humildade verdadeira, não é aquela falsa humildade, né? Aquela recusa, eu vou recusar ajudar um superior, dando-se como indigno. Não, ele não tem essa falsa humildade, né? Houve aí, na verdade, uma tentativa de recusa sincera, mas logo a seguir, dadas as razões, houve aí uma anuência por parte de João, sem qualquer tipo de afetação. Então não tem essa hipocrisia de
falsa modéstia, não. Então é importante a gente lembrar aí que existem alguns dados para a gente colocar. Primeiro, Jesus mergulha e sai imediatamente, em grego é o eitis, da água. E aí chamamos a atenção para o mergulho, né, para esse batismo, que não era por aspersão, nem derramamento de água na cabeça, era realmente mergulho. Né? Tanto aí que Jesus sai da água onde havia mergulhado totalmente, com cabeça e tudo. E era um costume que, na verdade, se manteve na Igreja Católica Romana até pelo menos o século VI, notando-se aí que só era conferido a pessoas adultas, acima da idade da razão. Então, só daí em diante é que passou-se a batizar crianças. Né? Cirilo de Jerusalém, no seu catecismo, vai dizer, discursando aos recém-batizados, ele diz assim, ó, a vossa entrada no batistério, tirastes a túnica, imagem do homem velho que despistes. Assim desnudados, imitais a nudez do Cristo na cruz. Coisa admirável. Estáveis nu diante de todos e não tinhais acanhamento. Éreis a imagem do nosso primeiro pai Adão. E na vida de João Crisóstomo, também um dos pais da igreja da patrologia grega, ele coloca que Paládio, né, escreve que era sábado santo. A cerimônia do batismo ia começar e os catecúmenos nus, ou seja, os iniciantes nus, esperavam o momento de descer na água. Foi quando irrompeu um bando de soldados que invadiu a igreja para expulsar os fiéis. Corre o sangue e as mulheres fogem nuas, pois lhes não permitiram apanhar suas roupas. Ou seja, realmente as pessoas mergulhavam. Então Lucas ainda acrescenta, estando Jesus a orar, coisa que esse evangelista, de modo geral, registra os momentos em que Jesus está orando, diversos momentos no evangelho de Lucas, ele pontua, né? Estando Jesus a orar, talvez aí compreendendo o grande valor da prece e demonstrando de maneira cabal que em todas essas ocasiões mais graves, Jesus elevava seu pensamento em prece. Segundo ponto a considerar é que os céus se abriram, os céus ou o ar atmosférico. Como eles se abriram? Isso daria a ideia de que algo tivesse sido visto por trás dessa abertura. O que estaria ali atrás da abertura? Ou seria apenas uma luz mais forte que tivesse aparecido, dando a impressão de uma abertura? Já Marcos utiliza a expressão os céus se fenderam ou se rasgaram, que é o mesmo termo aí que se emprega para uma roupa ou uma rede que se rompe, que se esgarça e rompe. O verbo também hoje se diz um raio rasgou os céus. Então, por aqui se vê que céu ou céus exprime, na verdade, a atmosfera e não um lugar de delícias. Não é o céu divino, o contrário de inferno, se a gente pode falar assim, né? Terceiro ponto, que é visto o Espírito de Deus, segundo Mateus, o Espírito Santo, segundo Lucas. Mas aí, de que forma que foi percebido esse Espírito? E aí vem o quarto ponto a ser colocado, né, que com a forma, corporalmente, como diz Lucas, de uma pomba. Os 4 evangelistas vão empregar a conjunção comparativa como uma pomba. Nenhum deles disse que era uma pomba, mas eles dizem que era como uma pomba. O advérbio aí, corporalmente, somático em grego, né, empregado por Lucas, indica a razão aí de ser considerado, ter sido comparado o espírito a uma pomba. Era a aparência do corpo de uma pomba.
Tratava-se, na verdade, da chamada Shekinah, a luz que desce em forma de V, muito aberto. Tanto assim que em todas as figurações artísticas, Pastorino aponta isso bem claramente, né? Desde os tempos mais remotos, é apresentada aí uma pomba de frente, ou de asas abertas, e jamais pousada, jamais de asas fechadas. Então, os artistas possuem aí uma forte intuição, né? E aí o quinto ponto também que é importante considerar, que descer sobre ele e permanecer, como disse João, todas as ocorrências narradas aí que a gente numerou de 2 a 5 são fenômenos físicos de vidência. Olha que importante, né? A luz não estava parada, mas se movimentava, descendo sobre Jesus. Essa descida, na verdade, é justamente o que empresta a forma de maior profundidade aí ao centro, de maior elevação, e dos lados fazendo com que pareça, uma imagem ótica e bem achada, uma pomba em voo. O Espírito desceu sobre Jesus sem forma, como uma luz que descia. E nele penetrou e permaneceu, mas parecia ou era como uma pomba. Sexto item. E ouviu-se uma voz do céu. A própria atmosfera vibrou em um outro fenômeno físico aí de audiência, dessa vez com um rumor de voz humana que emitiu um som articulado de palavras claras, né? Ele articulou palavras claras, palavras audíveis, palavras compreendidas por todos ali. Este é meu filho amado, com quem estou satisfeito. Ou seja, que eu aprovei, que me agradou. Tendo chamado ele de meu filho, a gente iria supor que se tratava ali de um espírito superior ao de Jesus, que o amava como um pai ama a um filho. A expressão aí, na verdade, é de carinho. É comum aí, que é importante a gente lembrar disso, né? Ser dado e recebido esse tipo de tratamento por parte de pessoas que não são pais e filhos. Por exemplo, sacerdotes tratam assim alguns fiéis. Professores tratam assim alguns dos seus alunos. Superiores podem também vir a tratar assim alguns dos seus subordinados. Mais velhos, mais moços. Então, em reuniões mediúnicas, é quase de praxe a gente vê que os espíritos tratem os encarnados desse modo também. Então, não significa em absoluto que a voz tenha sido de Deus Pai. Olha que ponto importante aí que Pastorino coloca pra gente, né? Simplesmente porque Deus absoluto não é antropomórfico, não tem uma forma humana, não possui atributos humanos. E aí é importante perguntar, né? Deus falaria que língua, que idioma falaria Deus? Não tem como a gente pensar nesses termos, né? Todos esses fenômenos narrados são manifestações de efeitos mediúnicos, efeitos físicos de evidência e de audiência, que frequentemente acontecem nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, e com as mesmas características percebidas por médiuns, sejam eles videntes e clareaudientes. O céu que se abre, as luzes que descem, vozes que falam. Então, para quem está habituado a assistir esse tipo de cena, esse tipo de circunstância mediúnica, essas coisas se tornam naturais, se tornam familiares. Embora sempre a gente se impressiona profundamente pelas revelações que trazem, né? Então a gente acaba sendo impactado. Aí Pastorino vai lembrar que autores antigos, gregos e romanos, inclusive, são muito férteis em narrativas desse gênero. Né? Quem percebeu esses fenômenos? Será que seria apenas João ou todos os presentes? Marcos e Mateus vão dar a impressão de que só João viu e ouviu. Enquanto que Lucas não diz nada a esse respeito, ele apresenta o fato.
Então, o evangelista João, como a gente vai ver mais adiante, coloca as palavras na boca do Batista, como sendo a única testemunha ocular, não acenando a voz. Pois bem, a gente vai então retomar isso contando a versão de João a partir desse ponto na próxima semana, no nosso 26º vídeo, em que a gente vai ter a oportunidade de comparar a visão de João Batista e, comparando, trazer a simbologia mística, a simbologia espiritual, a visão esotérica do que Pastorino vai nos trazer para a nossa reflexão com relação à simbologia disso tudo para a nossa jornada evolutiva. Até semana que vem, com fé em Deus. Um grande abraço. Fiquem todos bem. Todos bem, melhor dizendo. Tchau, tchau.